Então, como eu disse, qual o objetivo da mitocôndria? O objetivo da mitocôndria é produzir esse ATP aqui, olha. ATP, ATP, ATP. E o que faz a fotobiomodulação? Aumenta a produção de ATP. Então, quando você irradia ali a célula, você dosa o ATP, isso é facinho de fazer, tem reagentes químicos, né? Você pinga lá o reagente químico e ele mensura para você quanto que tem de ATP. Não, você irradia um tecido, e dosa o ATP. Né? Um tecido você não irradia, o outro um grupinho de células você não irradia e mede lá o ATP. O outro grupinho você irradia e mede o ATP imediatamente após. E vê que quadriplicou o volume de ATP. Opa, então, esse é um dos sinais importantes do que acontece. Isso aqui é todo um mecanismo, só para vocês terem uma ideia. Como eu disse, existem os diversos citocromos, né? O complexo 1, complexo 2, complexo 3 e o 4. O 3 é um pequenininho aqui. Opa, o 3 aqui. 1, 2, 3, 4. O que eles fazem é bombear prótons para um lado, o que vai fazer com que aqui fique do lado de cada membrana tudo ficou positivo, e do lado de cá, claro, tudo vai ficar negativo. Né? E esse elétron aqui vai participar da junção do ADP mais um fosfato e vai formar o ATP, a adenosina difosfato, adenosina trifosfato. E só para vocês terem uma ideia disso, é meio complicado. Se você for um profissional da saúde e vai trabalhar com isso, então precisa conhecer isso com mais detalhe. Então, a Cosmédica disponibiliza para vocês toda as referências bibliográficas e os artigos na íntegra para você ler com mais propriedade, para formar uma ideia melhor, mais específica sobre o assunto, para ter convicção daquilo que você está falando. Se você tem um problema que você quer resolver, você não é um profissional de saúde, claro, não tem necessidade. Só para você ter uma noção, para saber que isso é muito bem estudado, já é muito antigo. Né? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês já se conhece há mais de 20 anos. Né? Demorou mais para desenvolver aparelhos, né, que fossem viáveis para serem utilizados clinicamente, do que propriamente para descobrir essa parte, vamos dizer, científica e detalhes bioquímicos. Em geral, é assim mesmo. Você primeiro descobrir os detalhes e depois fazer o desenvolvimento dos equipamentos. Então, uma célula que tem muitas mitocôndrias é uma célula que precisa trabalhar muito. Uma célula que tem poucas mitocôndrias é uma célula que não precisa trabalhar muito. Essas células aqui, elas vão ser mais beneficiadas com a fotobiomodulação. Claro, porque se elas precisam de muita energia, se você estimula a produção de energia, você vai ajudar essa célula. E essa não tanto. Uns exemplos de células que não gastam muito energia. Por exemplo, isso daqui é um joelho, e aqui você vê umas áreas, que são as áreas de contato ósseo entre um lado e o outro, né? Que seriam as cartilagens. As cartilagens, elas trabalham um pouco, elas têm que ficar quietinhas lá. Elas não têm que dar muito trabalho. Ossos também, tendão também não trabalha muito, a córnea também não trabalha muito, a córnea só deixa a luz passar, né? Então, ela não fica produzindo córnea o tempo inteiro, ela trabalha pouco. Então, as células têm pouca mitocôndria. E células como, por exemplo, uma área inflamada, um tecido inflamado ou um machucado, você tem uma lesão aqui, processos inflamatórios, células da mucosa toda, da mucosa oral, da mucosa do intestino, nasal, as células, elas se multiplicam muito, células da pele também, elas têm que ser substituídas o tempo inteiro, né? Elas duram muito pouco, uma semana, 10 dias, 15 dias, já tem uma célula nova lá no lugar da anterior. Então, como elas têm que se reproduzir muito, então ela tem uma necessidade muito grande de energia. Para isso aqui vai funcionar bem, fotobiomodulação, para isso aqui também, unha, pele, cabelo, mucosa de uma maneira geral. E o cérebro? O cérebro, então, mais ainda. Por quê? Porque o cérebro gasta um volume de energia enorme, monstruoso. Como eu já tinha falado, o cérebro trabalha o tempo inteiro. A produção, o tanto de neurotransmissores e o tanto de reposição e de novas conexões que ele tem que fazer o tempo inteiro, repor
é muito grande. Por essa razão, o tecido neural tem sido estudado já há bastante tempo. Começou com pesquisas em células neuronais periféricas, ou células do cérebro mesmo, né? Para estudar se a multiplicação delas, o crescimento delas, mas com certeza absoluta o cérebro é um tecido que seria muito beneficiado, e é muito beneficiado pela fotobiomodulação. E por isso já é estudado há bastante tempo, já existem capacetes experimentais para melhorar, por exemplo, essa pessoa aqui, o Dr. Michael Hamblin, é uma pessoa muito conhecida, muito famosa no meio da fotobiomodulação de uma maneira geral. Quem for ler vai encontrar trabalhos dele o tempo inteiro. E isso daqui é uma das primeiras experiências com um laser de comprimento de onda ao redor de 1.000 nanômetros, usadas em militares, para melhorar o rendimento militar, o rendimento do cérebro, de funções, funções executivas que os militares faziam. Então, você aplica lá um capacete num grupo de pessoas, e o outro grupo de pessoas aplica um capacete também, mas que não funciona. E aí vê como se comportam esses dois grupos que têm que fazer uma determinada tarefa difícil de executar, de habilidade, inclusive de habilidade manual também. Por exemplo, eles fazem isso com militares da aeronáutica, e vem a habilidade motora para resolver, como se fosse jogar videogame, né? Para ver se melhora a habilidade, né, do raciocínio e da velocidade motora. Tal. Claro que eles têm interesse nisso, interesse militar disso, né? E existe um número grande de trabalhos. Nas próximas aulas, nós vamos falar de cada um desses assuntos para vocês saberem mais detalhadamente. E era isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês gostaram, dão um likezinho no vídeo. Vocês vão encontrar isso em várias mídias sociais, e as outras aulas, inclusive, a respeito tudo sobre fotobiomodulação transcraniana, ou Brain Photobiomodulation, ou fotobiomodulação cerebral, enfim, como eu disse, existem alguns nomes utilizados, mas atualmente fotobiomodulação transcraniana é o mais comum, ou em inglês, Brain Photobiomodulation. Até a próxima!